organismo, né, o organismo da mulher, ele é bem complexo, tem uma série de regulações, e é justamente por isso, né, que a gente precisa sempre fazer investigação, sempre acompanhar com o ginecologista, fazer os exames de rotina, porque assim, é tanta coisa envolvida que uma falha numa coisinha pode interferir em todo o sistema, né? Então, muitas pessoas, por exemplo, né, tem dificuldade de engravidar, tá 1 ano tentando engravidar, tá já com o diagnóstico de infertilidade, né? E não conseguiu ainda identificar. Mas às vezes uma coisinha, alguma coisa que nem está atrapalhando, vamos colocar assim, os hormônios, mas alguma coisa que pode interferir na produção ou alguma coisa assim, pronto, já bagunçou tudo. É um sistema muito sensível. Então a gente precisa prestar bastante atenção, né? Lembrando que o nosso sistema, o nosso ciclo menstrual, ele é baseado em regulação hormonal, né? Então, tudo que interfere em questões hormonais vai interferir no nosso ciclo menstrual. Por exemplo, né? Nós temos muitas alunas que falam assim para a gente: ai, Vanessa, ou ai, Mone, eu comecei a tomar as fórmulas e o meu ciclo bagunçou. Né? Antes era de 28 dias, agora está 30 dias, agora está atrasado, já fiz o teste e ainda não veio. Mas isso é normal, porque o seu organismo está começando a se acostumar nesse novo ambiente, né? Porque, claro, a suplementação ela vem junto com uma limpeza do aquário, né? Com toda uma mudança. Então, quando a gente muda o que a gente oferece para o nosso organismo, a gente, né, dá um tilt. E aí o organismo precisa de um tempo, né? Hoje mesmo eu vi um comentário de uma aluna que falou assim: nossa, eu fiquei um pouco assustada no começo porque mudou, mas logo em seguida, né, no ciclo seguinte, já voltou ao normal, não tenho cólica, enfim, tudo isso é resultado da limpeza do aquário, da suplementação, enfim, a gente vai ver um pouquinho como é que isso pode ajudar e quais são as coisas que podem interferir. Mas para a gente entender o que interfere, como interfere, né? A gente precisa entender como é que ele funciona de fato, né? Então, como é que o organismo, de uma forma natural, né, o nosso sistema biológico funciona, né, fisiologicamente, para depois a gente entender e pesquisar e investigar o que pode estar alterando isso. Primeira coisa, então, né, que nem eu falei, o nosso ciclo menstrual ele é regulado por hormônios. Tem o primeiro hormônio que é liberado pelo hipotálamo, né? O hipotálamo é uma região do cérebro responsável por produzir vários hormônios, né? Como se fosse uma central ali de hormônios. Então, ele libera o GNRH, né? O GNRH é o hormônio liberador de gonadotrofina. Gonadotrofina porque ele vai atuar lá na gônada, né? Seja no homem, seja na mulher. Mas hoje a gente vai falar só de mulher. Então, vai lá no hipotálamo, no nosso cérebro, nosso hipotálamo libera GNRH. O GNRH vai atuar na hipófise, que é um pouco mais para baixo, mas ainda é no cérebro. E a hipófise vai liberar LH, que é o hormônio luteinizante, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. E aí, só pelo nome dos hormônios, a gente já consegue imaginar qual é a função desses hormônios, né? Porque o nome do hormônio tem a ver com a função que ele exerce. Então, o FSH, ele é responsável por estimular os folículos, né? Hormônio folículo estimulante, estimula os folículos. E o que são esses folículos, Vanessa? Os folículos, né? Os folículos ovarianos são células, um aglomerado de células que estão ali envoltas junto com o nosso óvulo. Quando as mulheres nascem, elas já nascem com todos os seus óvulos ali, né? Um estoque pronto. A gente não fica produzindo óvulos como os homens produzem os espermatozoides, né? A gente já nasce com o nosso estoquinho ali. E aí, a partir do estímulo desses hormônios, esses folículos vão ser recrutados, né? Vai recrutar uma parte desses folículos e esses folículos vão começar a se desenvolver. Então, esse folículo ele é basicamente o oócito, né? Que a gente costuma chamar, né, popularmente de óvulo, né? Mas na biologia, fisiologicamente, ele é chamado de oócito. E aí a gente tem o ócito e ele tem algumas células em volta, né? Que vai formar o folículo primordial. Esse folículo é o que a gente nasce. Conforme tem o estímulo hormonal, essas células elas vão se proliferando.
e elas vão crescendo. Então, uma coisinha que era só uma célula e uma camadinha de célula aqui, começa a aumentar, começa a aumentar. E aí elas começam a produzir hormônio, né, que é o estradiol. O estradiol é produzido pelas células foliculares. Olha só que interessante. Então, os estrogênios são produzidos pelos folículos, né? E ele vai ser liberado na corrente sanguínea e ele vai, então, ir lá para o nosso cérebro e sinalizar, né, para o cérebro que está tendo a produção de hormônio, de estrogênio. E aí o organismo, né, vai continuar produzindo, liberando o LH para que esse estrogênio continue sendo produzido, que os folículos continuem sendo amadurecidos, né, até que ele atinja um grau excelente, né, que a gente fala que é o folículo dominante, porque vai ser a forma que ele vai estar maior, que ele vai conseguir eclodir e liberar o óvulo para as trompas, tá? Quando acontece isso, essa liberação do óvulo para as trompas, né? Os ovários eles ficam aqui assim e a trompa está bem do ladinho. Aí ela como se ela englobasse, né? O óvulo. Então o óvulo é liberado, ela vem aqui e pega ele, e aí ele vai descer pela trompa. E aí, tomara, né, que encontre o espermatozoide, né, se tiver tido relação, e aí vai ter a fecundação nas trompas, e aí sim o embrião vai enrolando, né, ele já se multiplica. Assim que encontra óvulo e espermatozoide, já vira uma célula só, e aí ele já começa a se dividir, e aí vai rolando até chegar no útero. Né? Mas voltando lá para o nosso folículo. Então, o nosso folículo está ali sendo desenvolvido e ele vai produzir os estrogênios. O estrogênio, então, ele por sua vez vai lá para o cérebro e vai sinalizar para o cérebro: ó, estou sendo produzido, mas eu preciso ser mais produzido, né? E aí vai ter uma relação de quantidade. Então, o nosso cérebro e o nosso sistema hormonal, ele é sempre regulado. É como se fosse um sensor, né? Tenho muito, né? Se eu tenho muito estrogênio, por exemplo, eu estou produzindo demais, a tendência é que a FSH diminua, né? Ou então fala assim, ó, eu estou tendo estrogênio, mas ainda precisa de mais para poder chegar naquele ponto ideal, né, de ter um folículo dominante para acontecer a ovulação. Então, tem toda essa sinalização. O outro hormônio, né, que é o LH, ele também ajuda nessa parte da maturação dos folículos. Mas ele vai ter uma ação mais específica, né, depois, e a gente vai chegar daqui a pouquinho. Então, nesse processo, nesse período que os folículos eles estão se desenvolvendo, é chamada da fase folicular, né? É a fase do nosso ciclo que os folículos estão começando aí a ser recrutados e a crescer. O primeiro dia da menstruação é o primeiro dia do ciclo. Então, vamos aprender a contar aí os dias do ciclo, tá? Ah, e qual é o primeiro dia do ciclo? Dia 1, é o dia da menstruação. Menstruou, anota lá. Esse é o dia. Lembrando que o primeiro dia da menstruação não conta aquela borrinha de sangue que às vezes sai meio amarronzada, né? Que ainda não é o sangue vivo, porque às vezes acontece um pouquinho, né? Um ou 2 dias antes de virar a menstruação propriamente dita, vem uma borrinha, né? Uma corzinha marrom. Isso não conta como o primeiro dia da menstruação. O primeiro dia é aquele que realmente sai o sangue vivo. Esse é o primeiro dia. E aí vai começar, então, a fase folicular. Então, o folículo vai estar ali se desenvolvendo pela ação do FSH, certo? Então, nesse processo, né, enquanto os folículos estão se proliferando, eles estão crescendo, ao mesmo tempo, lá no endométrio, lá no útero, né? Vamos lembrar? O útero tem 3 camadas. Tem a camada do endométrio, que é a parte interna, tem a parte do miométrio, que é a parte muscular, e tem a camada serosa, que é a parte externa, tá? Então, o endométrio é essa parte interna, e ele é um tecido que é funcional, né? Ele cresce e ele diminui, ele cresce e ele diminui. E isso também por ação hormonal. Então, ao mesmo tempo que os folículos estão produzindo estrogênio, esse estrogênio ele vai atuar lá no endométrio e vai fazer esse endométrio crescer. E aí ele vai crescer. Por que ele tem que crescer? Porque é ali que vai ter a implantação do embrião.
né? E é ali que vai ter todo o suporte para o embrião implantar e se desenvolver, e aí termos uma gestação linda. Então, ao mesmo tempo que é chamada de fase folicular, ela também é conhecida como fase proliferativa, porque essa camada do endométrio está se proliferando. E a gente já viu o quanto ela é importante, porque é ali que vai ter a implantação do embrião, e a gente vai entender que é essa camada, essa proliferação, porque essa camada aqui ela é muito rica em vasos sanguíneos, para justamente poder suprir, né, as necessidades desse embrião que está sendo desenvolvido. Então, ele tem uma rica camada ali de vasos sanguíneos, e se por acaso não tiver tido a implantação, não tiver o embrião, não teve implantação, essa camada ela vai embora. E aí que vem a menstruação. É por isso que a gente tem o sangramento, porque essa camada ela vai crescendo. Não sei se vocês já perceberam, né? Principalmente as mulheres que vão fazer fertilização in vitro, elas sempre falam do tamanho do endométrio. E dá para ver lá no transvaginal, né? A espessura do endométrio. Então, quanto a gente precisa ter uma espessura adequada para que a implantação realmente ocorra e o bebê consiga se desenvolver, né? E esse crescimento do endométrio ele vai ser dependente do estrogênio, que está sendo produzido pelos folículos, que está sendo estimulado pelo folículo, pelo hormônio folículo estimulante, o FSH, que foi liberado lá do cérebro. Olha só que complexo. Então, lá do cérebro vai para os ovários, atua nos folículos, os folículos produzem estrogênio que vai lá no endométrio e vai proliferar essa camada. E aí vai preparar todo esse ambiente para receber o embrião. Então, a gente já sabe que o primeiro dia da menstruação é quando, né, o primeiro dia do ciclo é quando vem a menstruação, aquele sangue vivo. Quanto dura esse ciclo? Vanessa, eu não sei, eu não entendo esse negócio. Essa fase do ciclo, a fase folicular, o período de duração dela varia muito. Então, para vocês terem uma ideia, pode variar entre 5 e 14 dias, né? Olha, de 5 a 14 dias são muitos dias, né? Considerando um ciclo menstrual. Então, a gente precisa conhecer o nosso organismo. Cada uma é uma, tá? Então, aquela contagem de que, depois de 14 dias aconteceu a ovulação, pode ser que sim, pode ser que não. A gente precisa ver o seu caso, como é que funciona o seu organismo, né? Porque tem mulheres que pode acontecer em 5, em 8 dias, né? Então, essa é uma fase variável. Muito bom, a gente já entendeu que tem essa produção dos estrógenos pelos folículos, certo? O que acontece? Quando a gente tem um folículo dominante, né, e ele está ali perto de eclodir, o estrogênio ele atinge o pico máximo, uma quantidade bem grande. E aí o organismo entende que já é para eclodir aquele folículo, porque ele já está ali, né, no esquema, já está no ponto certo. E o que acontece? Acontece um pico, um aumento muito rápido do hormônio LH, o luteinizante. Quando esse hormônio LH aumenta, decorrente do aumento do estrogênio, vai acontecer a eclosão do folículo e vai liberar o óvulo de dentro do folículo para a trompa. Por isso que os exames, não sei se vocês já fizeram o teste de ovulação de farmácia, ali naquela fitinha, ali tem, a gente vai identificar a quantidade, a presença, né, do hormônio LH. Você vai fazendo a fitinha. Quando a marquinha tiver mais forte possível, ali é o valor máximo de LH que tem ali no seu organismo. Provavelmente, nas próximas 12 horas, você vai ovular. Então, tem esse pico do LH, esse aumento bem rápido do hormônio LH, e aí vem a ovulação, a liberação do óvulo do folículo para a trompa, certo? Então, isso é uma coisa muito importante de a gente entender, porque a gente vai conseguir, a partir daí, começar a ver a próxima parte do ciclo.
né? Que é justamente aquela fase que as mulheres que estão tentando já há bastante tempo querem saber. Eu preciso saber meu período ovulatório porque essa semana que eu vou namorar, né? E aí, então, para vocês terem uma ideia, se você sabe quando é o dia da sua ovulação, se você tem o seu ciclo bonitinho, se você consegue perceber, né? Tem muitas mulheres que sabem, inclusive a gente vai falar dos sinais do corpo, de como é que a gente consegue perceber. Algumas conseguem, outras não, e isso também é de cada um, isso é individual. E a gente vai ver também que as mudanças no estilo de vida favorecem a percepção do nosso corpo, dos sinais do nosso corpo. E então a gente consegue perceber, né? Algumas mulheres conseguem perceber quando é que essa ovulação acontece. E aí, quando ela acontece, as mulheres começam a namorar. Se você sabe que o seu ciclo é bonitinho e sabe o dia da ovulação, se você sabe que vai ovular naquele dia, começa a namorar um dia antes. Porque os espermatozoides, quando ovular, o espermatozoide já vai estar lá esperando o óvulo, entendeu? Fica aí uma dica. E aí, quando acontece. Ops, tô aqui, tô aqui. Quando acontece, então, a liberação do óvulo, a gente entra na fase ovulatória, né? Que é a fase justamente que o óvulo está ali disponível para ser fecundado pelos espermatozoides. E aí, quando o óvulo é liberado, né? Lembra que eu falei que era o folículo, tinha um folículo, mas não é o folículo inteiro que vai para as trompas. É quem vai para a trompa é o óvulo. E o restante, o que acontece com esse restante de folículo, né? Ele vai ficar lá? Ele vai embora? O que acontece com ele? Ele vai formar o corpo lúteo, né? Então, o folículo estava lá, ó, grandão, bonitão, né? E eclodiu, liberou o óvulo para a trompa. Esse restante de célula que ficou, ele vai se chamar corpo lúteo. E esse corpo lúteo é fundamental. Por quê? Porque ele vai produzir a progesterona. Então, a gente tem aí a produção da progesterona. E aí a gente começa, então, a chamada fase lútea, porque é a fase que o corpo lúteo está produzindo a progesterona. E por que a progesterona é importante? Porque ela vai manter a estrutura do endométrio até que a gestação aconteça. Então, olha só como são muitos fatores ali, né? Quantos eventos acontecem dentro do nosso organismo, e isso não para, né? A gente sabe que a gente passa por isso todo mês. Todo mês é esse processo. Essa fase, né? A fase lútea, que é a fase da produção da progesterona, ela não varia tanto, né? Tem um tempo conhecido que é entre 12 e 14 dias que o corpo lúteo fica ali produzindo a progesterona. Se tiver a implantação, o desenvolvimento do embrião, essa progesterona ela vai continuar sendo produzida, né? Porque os hormônios liberados pelo embrião, porque aí o próprio embrião também começa a produzir, né? Como o beta-HCG, por exemplo, né? Que é aquele que a gente dosa para ver se está grávida, né? Faz lá o teste de gravidez. Ah, eu fiz o beta. O beta-HCG é o hormônio produzido aí pelo embrião. E ele vai, então, estimular o corpo lúteo a continuar produzindo progesterona, porque ele está falando, ó, eu tô aqui, eu preciso de estrutura, manda essa progesterona para mim. E aí o organismo vai continuar produzindo progesterona. Por isso que é muito importante acompanhar os níveis de progesterona durante a gestação, porque ela vai ajudar ali a segurar, vai manter ali a estrutura para que essa gestação se desenvolva, né, de uma forma adequada. Se não tiver a fecundação, se não tiver implantação, não tiver embrião, não teve a fecundação, não tem embrião, não tem implantação, aí todo esse esquema, todo esse aparato que o organismo se preparou para receber o embrião vai por água abaixo. O corpo lúteo vai virar o corpo albicans, ou seja, ele vai ficar sem função nenhuma, vai ficar só uma marquinha ali, né? Não vai ter função. E a nossa menstruação vem, todo aquele tecido, todo aquele aparato, aquele endométrio que foi crescendo, crescendo, crescendo pela ação do estrogênio, da progesterona, né? Ele vai descamar, né? E aí vem, desce a menstruação. Veio a menstruação, começa tudo de novo. Vai lá começar
a produzir, estimular o desenvolvimento dos folículos, continuar a produção do estrogênio e tudo mais. E aí vocês perceberam que eu disse que a fase lútea, ela não varia tanto? Ela varia entre 12 e 14 dias. O que varia mais? Varia a primeira fase, né? Que varia de 5 a 14 dias. Então, vamos pensar num ciclo bonitinho, né? A pessoa tem um ciclo de 28 dias, ela tem os primeiros 14 dias da fase folicular e os outros 14 dias da fase lútea, né? Então, ela consegue perceber quando vai ser o período ovulatório. Vanessa, eu não faço a menor ideia. Eu não sei nem quantos dias o meu ciclo tem. Então, vamos contar? Exercício, hein, para vocês, para quem nunca fez isso. Vamos lá. Primeiro veio a menstruação. Desceu, marca no calendário, tá? Dia 1. E aí você vai contar todos os dias até vir a próxima menstruação. Conta bonitinho. Daí você vai pegar, eu tenho um ciclo de 26 dias. Você vai pegar 26 e vai tirar 14. Por quê? Porque é o tempo mais ou menos fixo da fase lútea. E aí você vai ver que, né, esse dia vai ser o dia da sua ovulação. Provavelmente, né? Porque é de 12 a 14, então não dá para saber o dia exato. Os testes de farmácia, eles dão uma ajuda, né? Eles dão uma luz. Então ficou ali a fitinha, né? A gente recebe umas fotos, né, de algumas alunas com várias fitinhas. Então, dia tal, põe a foto da fitinha. Dia tal, fez o teste da ovulação. Aí ela põe lá. E aí a gente vai vendo a cor, né, a intensidade do LH, daquele marcador, né, que está marcando justamente o LH. Por que o LH? Porque é aquele hormônio que antes da ovulação ele vai estar lá em cima. Deu o pico de LH, vai estar lá em cima e aí vai conseguir ver na fitinha. E aí, então, provavelmente 12 horas depois dessa identificação vai vir a ovulação, esse óvulo vai ser liberado. Mas pode ser que isso não aconteça também. Pode ser que você tenha ali a marcação do LH, mas não tem como garantir que realmente o folículo liberou o óvulo, né, nas trompas e você ovulou. E aí é interessante fazer o exame de imagem, né, dos folículos, do desenvolvimento dos folículos, e aí a gente vai conseguir identificar se teve ou não a ovulação a partir do exame de imagem. Então, teve uma vez até que a minha ginecologista falou: Nossa, olha só, você fez o exame bem no dia da sua ovulação. Eu falei: Nossa, né? Na época eu nem estava ligada nisso, nem estava muito. Falei: Nossa, nem sabia que dava para ver no exame, né? E dá para ver ali saindo bonitinho. Ela falou: Não, olha aqui, se você não quer engravidar, não namora ou toma todos os cuidados. Isso, ultrassom seriado. Obrigada, Roberta, é isso mesmo. O ultrassom seriado dos folículos. Então, a gente consegue avaliar o desenvolvimento dos folículos e ver se ele está desenvolvendo e se ele eclodiu. Se ele eclodiu, vai dar para ver ali no exame. E vai ter certeza que teve a ovulação, certo? Então, para você saber o período, né, o período ovulatório, então você pega o dia do seu ciclo. Se o seu ciclo não for regular, é importante que você faça isso, vai fazendo a sequência, né, por alguns meses, por 2 ou 3 meses, ver quanto que é, porque às vezes um dia pode ser 28, outro dia pode ser 26, aí você vai falar, nossa, então eu preciso me organizar, você precisa se conhecer. E aí eu falo assim, mas como é que eu posso saber se eu ovulei? Quais os sintomas? Será que acontece alguma coisa no nosso corpo? Na fase folicular, né, a gente tem maior concentração de estrogênio. Na fase lútea, a gente tem uma concentração maior de progesterona em relação à fase folicular. Na fase folicular é mais estrogênio, nem tanto progesterona, né? E depois vem a progesterona. É por isso, meninas, que a gente sempre pede para vocês fazerem quando for dosar a progesterona, não dose junto com os outros hormônios no mesmo dia, porque a gente não consegue comparar. Se você, eu vou colocar o estrogênio tá tanto, FSH tá tanto e minha progesterona tá lá embaixo. Mas se você fez no começo do ciclo, a gente não espera que a progesterona esteja alta.
né? É interessante fazer a progesterona depois da ovulação. Por quê? Porque é quando o corpo lúteo está produzindo a progesterona de fato. Então é importante fazer, a gente sempre recomenda fazer a dosagem da progesterona 7 dias depois da ovulação ou 7 dias antes da menstruação. Se você não souber exatamente o dia da ovulação, mas você sabe quando vai vir o dia da menstruação, minha menstruação vai vir tal dia, conta 7 dias antes e dosa a progesterona, tá? Os outros hormônios a gente recomenda que faça no terceiro dia do ciclo, tá? Então, menstruou, conta 1, 2, 3 e faz os exames, o FSH, o LH e o estrogênio, tá? A progesterona fica para depois, porque senão a gente não consegue identificar. E aí, a progesterona, ela acaba estimulando no nosso organismo alguns sintomas, alguns sinais, coisas que a gente não sente normalmente, né? Então, é muito comum, por exemplo, ter a tal TPM, né? Aquela TPM, ela depende, lógico, né, de mulher para mulher, cada uma responde de um jeito, mas a responsável por isso é a progesterona. Aquela dor nos seios, né? O seio fica sensível, às vezes você não consegue nem encostar, por conta da progesterona. A progesterona, ela aumenta a sensibilidade à dor. Inclusive, né, mulheres que têm alguns problemas como fibromialgia, por exemplo, é até comum que sintam mais dores nesse período também. Às vezes na região inferior, nas pernas, né, fica com mais dores por conta da progesterona. E também tem o famoso muco, né, na forma de clara de ovo. Então, muitas mulheres percebem que estão com aquele muco. É como se fosse uma clara de ovo mesmo, uma gosminha assim que às vezes sai, né? Sai aquela gosminha, pode ter certeza que você está no seu período ovulatório, você está naquela fase de namorar se você quiser engravidar, ou de não namorar se não quiser engravidar, ou tomar os cuidados, certo? Então, esse é algum dos sinais que o nosso organismo oferece para a gente, né? Que a gente acaba percebendo e sentindo com essas mudanças todas do organismo. Então, vocês perceberam, né? Que é muita regulação. O processo é bem delicado, ele é bem intenso, né? Complexo. Não é como os homens, né? Por isso que os homens têm uma certa dificuldade de entender algumas coisas. Mas é só hormônio, é só isso? A culpa é do hormônio. Eu vou fazer o quê? Né? Porque quando a gente está nesse processo, né, nessa questão nesse ciclo, quando acontece a ovulação, né, e aí depois que passa, né, uma semana mais ou menos, que passa o período ovulatório, você está na fase lútea e vai menstruar, que vem aquela famosa TPM. Por que tem vontade de comer doce, né? Muitas mulheres falam, né? Eu não tenho vontade de comer doce, né? Normalmente eu passo de boa, mas quando eu tô na TPM me dá uma vontade de comer doce. Isso acontece porque diminui a serotonina, né? A serotonina diminui nesse processo. Então, a gente fica mais irritada, não tem paciência, né? Justamente porque a serotonina diminuiu, e isso tudo por conta dessa regulação hormonal. Então, uma coisa sempre está ligada na outra, uma coisa sempre interfere na outra. Então, muito importante a gente entender isso. Homens, futuros papais, maridos, entendam suas mulheres. A gente é um ser complexo, a gente tem um bombardeio de hormônios que sobe, que desce, que sangra, né? Então, é muito importante que a gente entenda, né, como funciona o ciclo. Então, muitas vezes, quando as alunas elas fazem a limpeza do aquário, elas começam. E é claro, né, gente? A limpeza do aquário ela não é assim. Então, faz uma mudança aqui, faz uma mudança ali, tira isso, coloca aquilo, enfim, vai fazendo as adaptações necessárias aos poucos, e aí o ciclo começa a mudar. E é claro que dá um susto, né? Então, nossa, mas o meu ciclo era assim, agora está um pouco diferente. Por quê? Porque você está deixando de dar coisas para o seu organismo que não eram boas e está começando a dar coisas boas para o seu organismo. Então, é um outro ambiente, é um outro organismo, né? E você precisa dar um tempo para ele se readaptar. Então, é normal que haja alterações do ciclo quando você muda o seu estilo de vida. Só que a tendência é que ele estabilize depois de um tempo. E aí ele vai sim regular, e aí você pode ter certeza que você tá tendo um ciclo muito melhor, né? Não é só questão de
Ai, meu ciclo era de 28 dias, agora que eu comecei a limpeza do aquário foi para 30, agora tá ruim. Não significa que tá ruim, significa que tá num processo de adaptação, né? Não tem um ruim e um bom. É claro que é considerado normal um ciclo de até 35 dias. Passou disso, aí a gente já tem algum problema. Eu vi que alguém perguntou aqui se é possível alguém com SOP ter um ciclo regular. É possível. É possível não vamos nem considerar aqui os anticoncepcionais, né? Porque o anticoncepcional, ele tem, a gente nem ciclo tem. Mas é super possível. Mas como? Com muita dedicação, fazendo o máximo possível de mudanças no estilo de vida. É claro que depende muito, né? Por exemplo, eu sei que tem gente do Brasil inteiro, às vezes até de outros países, me ouvindo. Isso depende muito do seu ambiente, do seu estilo de vida, da sua rotina, do seu trabalho, de tudo que você está, de todo o seu ambiente, da sua família, do seu emocional. Tudo isso vai interferir no seu ciclo, tudo isso. Não pensem que é uma coisinha, que é uma coisa simples, né? Não é, vocês viram que é bem complexo. Eu fiquei aqui falando que eu falei de hormônio para lá, para cá, que sobe, que desce, né? Então, muito importante, mas é possível sim regular o ciclo com o estilo de vida, tá? Mas não é de uma hora para outra, precisa de um esforço, mas a gente consegue, a gente chega lá. Eu consegui. Sou uma vencedora, meninas. Você já tem aí o caminho das pedras, né? O que você precisa mudar. Quanto mais você conseguir colocar em prática, maior a chance de você conseguir regular o seu ciclo, né? Lembrando também que muitas mulheres às vezes chegam com um FSH alto com a gente, né? Ai, meu médico falou que eu estou entrando na menopausa precoce, vem com um FSH de 30, de 40. Por que o FSH aumenta e aí fala que é indício de menopausa precoce? Porque significa que o folículo ele não está respondendo de uma forma adequada ao FSH que está sendo liberado. Então, eu tenho lá o meu folículo, vem o FSH, aí ele vai fazer acorda, estimula, e ele não responde. Aí, o que acontece? Tem que ter mais FSH. Vem mais FSH para ver se esse folículo acorda, né? Por isso que aumenta. E aí, quando tem um FSH muito grande, muito alto, né? Aí, indício de que o folículo não está respondendo muito bem. Mas com a limpeza do aquário, a gente consegue desenferrujar esse folículo. Então, enquanto tiver folículo, a gente consegue desenferrujar eles e reverter esse quadro de FSH aumentado e LH aumentado. Isso é uma coisa muito legal. Então, pode ser que tenha alguma coisa tenha enferrujado aí, pode ser que tenha, né? Você falou que o seu estilo de vida mudou, que o trabalho, gente, a pandemia realmente mudou a vida de muita gente. A questão do estresse, que nem eu falei para vocês, interfere bastante no ciclo. Então, a gente precisa realmente ver como é que tá aí os níveis dos hormônios, ver, né, o que bagunçou e botar a limpeza, isso você nem precisa esperar os exames, né? Coloca aí o máximo de coisas que você conseguir em prática, né? Que você já aprendeu da limpeza do aquário para melhorar isso aí, né? Eu tenho alunas que estavam com um ciclo, né, de 90 dias, foi para 70 dias, foi para 30 dias, então a gente consegue ver evolução. Não é de uma hora para outra, precisa de paciência, precisa de dedicação, mas é possível sim.